Olá, galerinha do terceiro ano. Todo mundo bem? Todo mundo jóia? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula de português? Pois então, a nossa aula de hoje é uma continuação do conteúdo da nossa aula passada. E o que nós trabalhamos na nossa aula passada? Nós trabalhamos na nossa aula passada os substantivos singular e plural. E relembramos também sobre os substantivos comum e próprio. Vamos relembrar tudo novamente antes de continuarmos? Então vamos lá. A gente viu que os substantivos eles podem ser próprios ou comum. Bom, os comuns é aquele que dá nome comum de todas as coisas, né? Por exemplo, livro, mesa, cadeira, espelho, supermercado, shopping, camiseta, cabelo. E o substantivo próprio é aquele que dá um nome próprio, que é o nome da coisa em si. Por exemplo, o supermercado, ele não se chama só supermercado. Por exemplo, o nome do supermercado é o quê? Hipercôndor. Então, hipercôndor é o nome próprio do supermercado. E o shopping? Shopping, estação mall. Então, shopping é o nome do local, um substantivo comum. Tem vários shoppings aí por aí. Mas o nome desse shopping é estação mall. Então, estação mall é o substantivo próprio. É cachorro. Cachorro é um substantivo comum. Agora, o cachorro Toby. Toby é o nome desse cachorro. Então, Toby é um substantivo próprio. Por exemplo, cidade. Cidade tem várias, mas Paranaguá é o nome da nossa cidade. Então, cidade é substantivo comum, Paranaguá, substantivo próprio. Então, agora que nós já relembramos um pouquinho sobre o que é substantivo próprio e comum, vamos lembrar da aula passada dos substantivos singular e plural. A gente viu que o singular é quando apenas uma coisa só, ou uma pessoa, apenas um. Por exemplo, o computador estragou. Eu estou falando de um computador. Então, a frase está no singular. Agora, se eu falar assim, os computadores da escola estragaram. Então, eu tenho os computadores, é mais de um, são vários. Então, quando nós temos mais de um, nós temos o plural. Um outro exemplo, a apostila ficou na escola. Então, a apostila, somente uma apostila ficou na escola. Mas se eu falar, as apostilas ficaram todas na escola. Então, todas as apostilas foram várias, mais de uma. Aí seria o plural. Bom, isso é só para a gente relembrar um pouquinho antes da gente dar continuidade, porque a nossa aula de hoje é sobre os substantivos masculino e feminino. E nós vamos trabalhar esse conteúdo nas páginas da apostila 16 e 17 e no livro de atividades 9, 10 e 11. Então, antes de começarmos, não esqueçam do quê? De colocar a data de hoje aí nas páginas em que a gente trabalhar. Bom, já adiantei um pouquinho do conteúdo e vamos falar sobre o substantivo masculino e feminino. Mas o que é masculino e feminino? Vamos lembrar que aí, ó, a gente está falando de gênero. Gênero masculino, que é homem, e gênero feminino, mulher. Então, a gente já sabia que a gente fala o homem, a mulher. Então, os substantivos masculinos geralmente são aqueles que trazem o na frente, né? Por exemplo, o computador, o espelho, o mouse, o caderno, o livro, o cabelo. E o feminino é aqueles que trazem o a, né? Por exemplo, a apostila, a boneca, a bola. Vamos pensar o que mais? A professora. Ó, a professora aqui, ó, porque eu sou mulher, então eu sou a professora, substantivo feminino. Mas se fosse um professor homem, o professor, substantivo masculino, professor, professora feminino, porque eu falo a professora e masculino, o professor. Conseguiram entender? Nas atividades vocês vão entendendo um pouquinho melhor. Então vamos lá, começando pela apostila, na página 16. Releia esta frase. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Então, as palavras destacadas são
substantivos, pois nomeiam seres, ou são adjetivos, pois indicam qualidade. Lebre e gênio é o quê? Nome de um animal e nome de um ser ali, né? O gênio. Então, lebre e gênio é substantivo ou é adjetivo? É o quê? Substantivo, porque ele dá nome às coisas, né? Ele está dando nome ao animal, a lebre, e nome ali à figura, que é o gênio, aquela pessoa, é um gênio, né? Então, ali as palavras destacadas são o quê? Substantivos, pois nomeiam seres. Agora, letra B. Circule as palavras que vêm antes de lebre e de gênio. Então, aqui eu tenho, ó, a lebre. A palavra que vem antes de lebre é a. E a palavra que vem antes de gênio é o. Então, você vai circular o quê? A letra A e a letra O. Belezinha? Agora, vamos ver aqui embaixo, ó. Os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o diante dele. Por exemplo, o gênio, o leão. Sendo feminino, é possível colocar a palavra a diante dele. Por exemplo, a lebre, a serpente. Então, letra C. Agora, reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão e faça as adaptações necessárias. A frase que vocês vão reescrever é essa aqui de cima, tá, pessoal? A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio. Se fosse leão no lugar da lebre, como essa frase ficaria? Então, você vai reescrever aqui a frase, ok? Nessa não vou ajudar. Vocês vão fazer sozinhos. E agora, número 4. Organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. A atividade 2, pessoal, está onde? Lá na página 15. Então, vocês vão voltar lá na página 15 da apostila, que tinha lá os animais no plural e no singular, certo? A gente tinha lá o leão, os leões, a serpente, as serpentes, a lebre, as lebres, o baobá, os baobás. Então, os substantivos, né, as palavras que forem masculinas, vocês vão escrever aqui. E as palavras femininas aqui. Lá da atividade 2, que está na página 15, beleza, pessoal? Que a gente fez na aula passada, ok? E agora aqui, ó. Que pista ajudou você a organizar as palavras no quadro? Converse com o professor e os colegas. Então, que pista pode ajudar a gente ali, né, a separar as palavras masculinas das femininas? O que ajuda a gente? As palavrinhas que vêm antes, né? Se vem a, eu sei que é feminino, e se vem o, eu sei que é masculino. Então, o que ajuda a gente ali a distinguir as palavras masculinas das femininas é a palavrinha que vem antes dela, beleza? Então, aqui a prof já conversou com vocês, né, sobre essa questão, né? Não precisa registrar nada, é só para a gente conversar sobre. Agora, vamos lá para a página 17. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Então, vamos lá. Reescreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos correspondentes. Por exemplo, lá, letra A. O macaco subiu na árvore. Como é que ficaria se fosse a macaca? Então, ficaria a macaca subiu na árvore. Letra B. O leão é o rei da selva. Como é que ficaria no feminino? Não vou dizer, agora é com vocês. Letra C. O elefante é o maior animal da savana. Letra D. O búfalo tem um excelente olfato. Então, vocês vão passar essas frases aí, pessoal, para o feminino, fazendo as adaptações que forem necessárias, beleza? Agora, número 6.
Releia outro trecho do conto. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Então, em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea ao lado do substantivo, como por exemplo ali, a antílope fêmea. Se fosse um macho, seria o antílope macho. Então, que outros animais são nomeados dessa maneira? A gente tem alguns exemplos ali, ó. A zebra. Tem a zebra fêmea e a zebra macho. Nós temos também rinoceronte. O rinoceronte macho, a rinoceronte fêmea. Girafa, a girafa macho, a girafa fêmea. Serpente, a serpente macho, a serpente fêmea. A lebre macho, a lebre fêmea. Então, pessoal, tem alguns aí, alguns substantivos que a gente tem que usar o macho ou a fêmea para diferenciar, porque não existe gênero masculino e feminino para eles, beleza? Então, agora, pessoal, nós vamos lá para o nosso livro de atividades e nós vamos lá para a página 9, beleza? Substantivo masculino e feminino, dando continuidade, né, no nosso conteúdo. E não esqueçam de colocar a data também aí nas folhas que a gente trabalhou do nosso livro de atividades, 9, 10 e 11. Então, vamos lá para a atividade 11. Leia um trecho de um conto retirado do livro Os da Minha Rua, do escritor angolano Onjak. O portão da casa da tia Rosa. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas dela a ouvir os discos de Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro. Desde pequeno eu gostava de fazer isso, ficar a olhar as pessoas na rua. O modo como se mexiam, como mexiam as mãos, ou como estavam vestidas, e imaginar a história de vida dessas pessoas. Então, agora vamos lá para a próxima página. Quem conta a história? É um narrador personagem, pois participa dela, ou um narrador que não participa dela? Você vai colocar ali se é um narrador personagem que participa da história, né? Ou um que não participa, se é um narrador que está contando a história de outra pessoa ou se ele está contando a própria história. Letra B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? Por que ele ficava com os olhos tão inchados? Volta lá no texto e procura. Letra C. A história é sobre um menino ou uma menina? E que palavra indica isso? Você vai procurar lá no texto se era sobre um menino ou uma menina e que palavra que está indicando isso. Número 12. Em língua portuguesa tem dois gêneros. Quais são eles? Singular e plural, masculino e feminino ou aumentativo e diminutivo? Número 13. Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. O substantivo é quando tem os artigos o ou um. O substantivo é o quê? Singular, plural, masculino, feminino? Próprio, comum? Quando tem o o na frente. E o substantivo é o quê? Quando admite os artigos a ou uma na frente dele. É masculino, feminino, singular, plural? Você é aí que vai me dizer, ok? Mas já está dando a dica ali, ó, quando tem o o na frente e quando tem o a, ok? Agora, número 14. Destaque as figuras do material de apoio e colhe-as nos espaços adequados.
Depois escreva os substantivos feminino ou masculino que nomeiam as figuras que você colou. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma mulher. Então, aqui ao lado eu vou colar o quê? Aí você vai ver e vai escrever aqui. Qual que seria, né, o masculino de mulher? Página 11. Eu tenho boi. Então, o feminino do boi é a... Vou colar aqui a figura e escrever. Aí eu tenho carneiro. O feminino do carneiro é a... Vai colar aqui e escrever. Aqui eu tenho a rainha. Qual é o masculino da rainha? Vou colar aqui e escrever. E tenho a maestrina. Qual que é o masculino de maestrina? Vou colar aqui a figura e escrever. Beleza? Bem facinho. Então, pessoal, da nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender agora sobre o masculino e o feminino, né? Olha quanta coisa a gente já aprendeu sobre substantivo. Que ele pode ser comum ou próprio, que ele pode ser singular ou plural, e hoje aprendemos que ele pode ser também masculino ou feminino. Pessoal, qualquer dúvida durante a atividade, podem procurar a prof, que a prof está aqui para ajudar, beleza? Não esqueçam da data, né, nas páginas aí do livro de atividades da apostila. E a prof segue morrendo de saudades de vocês. Então, ó, um beijo e até a próxima aula.